Mas eu quero que você entenda por que você está sofrendo tanto para emagrecer sem conseguir. Porque se você está sofrendo para emagrecer e não está conseguindo, é porque você está em uma fase diferente do emagrecimento. Muito, muito, muito antes de você pensar em modificar qualquer coisa da sua alimentação, daquilo que você come, você precisa ativar uma região do seu cérebro que é responsável pelo emagrecimento, pelo controle dos impulsos. Quando a gente vê a comida e precisa comer, quando a gente come até a barriga doer, quando a gente come mesmo sem ter fome, a nossa capacidade de controlar os impulsos, ela está desativada. E aí a gente come sem controle, a gente come demais, a gente come o tempo todo, a gente belisca, a gente sai da mesa e já quer continuar comendo. Precisa ativar essa região antes de pensar em comida, antes de pensar em alimentação. Porque nessa mesma região que comanda o emagrecimento, além dela comandar o controle de impulsos, ela também consegue comandar a capacidade de fazer uma escolha direcionada para o emagrecimento. Ou a capacidade de resolver situações problema, e no emagrecimento situações problema acontecem o tempo inteiro. Chega em casa, final do dia, exausta, ou não chega em casa, já estava em casa, porque estar em casa também desgasta, também cansa. Mas chega aquele final de tarde, começa a vir aquela fome que a gente não sabe de onde surge. Uma coisa que a gente não entende, a gente começa a abrir armário e pega uma bolacha, e pega um pão, e pega outra coisa, e outra, e outra. Quando vê tá fazendo um ovo, quando vê tá fazendo uma tapioca, quando vê tá esquentando uma comida. E a gente come demais. Isso é uma situação problema. Por quê? Porque nesse momento a gente se descontrola. Então a gente precisa saber como comandar isso, como estar no comando disso para não descontar na comida. Então não adianta a gente simplesmente querer enfiar na cabeça, agora eu não vou mais comer isso, agora eu não vou mais comer aquilo, agora eu vou fazer jejum, agora eu vou tomar shake, agora eu vou tomar detox. Se a gente tem essa região que controla os impulsos, que direciona a nossa capacidade de escolher para o emagrecimento, que faz a gente ter a capacidade de resolver problemas que envolvam comida, se isso tudo está desativado, não adianta, tá? Se você tá numa dessas dietas, num desses protocolos, né, de emagrecimento e tal, e você tem uma festa para ir e você vai, o que você faz? Duas coisas, ou você não come, porque você vai se privar e isso vai te gerar sofrimento, ou você come demais e isso também vai te gerar sofrimento, porque você não queria comer demais, mas você não conseguiu controlar o impulso de comer demais. Então você vai continuar sofrendo, você vai continuar batendo a cabeça e não conseguir. Então é só depois de fazer isso, de alinhar essa região do cérebro que comanda todas essas funções, que fazem você ter condições de comer menos, sem passar vontade, sem sofrer, de escolher um alimento mais saudável e mais nutritivo, de ter vontade de se organizar, de ter vontade de sair para fazer um exercício, de tomar água. É só depois de ativar essa região que você consegue pensar em comer diferente, pensar nos alimentos. Tem uma coisa que a maioria das mulheres não sabe, tá? Que é que o emagrecimento, ele vai acontecer em fases. Você sabia disso? Que emagrecimento acontece em fases? E o mais interessante, tá? A primeira fase do emagrecimento, ela tem relação justamente com compreender o nosso próprio processo de emagrecimento. O que é compreender o nosso próprio processo? É saber quais são as dificuldades que sempre fizeram a gente desistir. É saber quais são as vantagens de emagrecer e as vantagens de não emagrecer, porque existem muitas vantagens em não emagrecer, mas a gente não percebe se a nossa mente estratégica, se a região do cérebro que comanda o emagrecimento não está ativada, a gente não percebe, a gente não consegue ver isso. E depois de compreender tudo isso, aprender a lidar com tudo isso, porque só entender, só saber que existem obstáculos, quais são as vantagens e não saber o que fazer, também não adianta. Depois de passar por essa etapa, aí sim vem a parte da comida. Daí sim a gente consegue pensar em qual é o melhor alimento para o café da manhã, qual é o melhor alimento para o almoço, qual é a melhor quantidade,
Qual é o melhor horário para o carboidrato? Qual é o melhor horário para a proteína? Mas é depois. A primeira parte do trabalho para emagrecer, mulher, para você emagrecer 10 quilos ou mais e se manter no comando desse peso, ou seja, nunca mais recuperar, e se quiser emagrecer mais, e se manter no comando da comida, que é não se descontrolar mais, não precisar se privar das coisas mais, não precisar ficar cortando, fazendo comida diferente para você, para sua família. A primeira parte é ativar essa região. Depois vem a parte da comida. Porque emagrecimento ele é igual a plantar alguma coisa. Tem etapas. Então, se você vai plantar uma flor, por exemplo, primeiro prepara a terra, depois põe a semente, depois rega, aduba, põe no sol. E aí essa plantinha ela vai crescendo. A plantinha ela não vai te botar semente, puff, ela vai nascer. Não, emagrecimento é assim, gente. Emagrecimento é fase a fase, etapa por etapa. E se você começa na fase errada, como a maioria das mulheres faz, direto na alimentação, não consegue, não dá conta, porque a mente estratégica, na maioria das vezes, está desativada. Principalmente se você desconta na comida o estresse, o cansaço, a ansiedade, a falta de tempo. A região do cérebro que comanda o emagrecimento nessa situação está desativada. E a primeira coisa que precisa fazer é ativar. Porque daí você vai conseguir comer melhor. Aí você vai conseguir fazer as coisas. Esse é o ponto. É você conseguir saber o que fazer. A grande maioria de nós sabe. A grande maioria das mulheres sabe que uma fruta é melhor que um bolo com cobertura. Um suco natural é melhor que um refrigerante. Que um chocolate, talvez, com mais cacau é melhor que um chocolate branco. Só que nada é proibido, tudo é permitido. E quando a nossa mente estratégica está desativada, a gente acha que tudo é proibido. E no achar que tudo é proibido que a gente sofre para emagrecer. Porque daí a gente abre mão de coisas que a gente gosta de comer. Qual é o problema de comer um chocolate branco? Nenhum. Porque um pedacinho de chocolate branco não vai atrapalhar o teu processo de emagrecimento. Nunca. Agora, o descontrole com o chocolate, seja ele qual for, branco ou 100% cacau, isso vai atrapalhar o seu emagrecimento. Não é a comida em si, é o nosso descontrole. O fato da gente descontar na comida, isso sim é o que atrapalha, não é o tipo de alimento. Agora, usando o exemplo de chocolate, com mais cacau é melhor nutricional, tem mais qualidade nutricional? Sim, tem. Mas isso é depois. Isso é lá na frente. Se preocupar com a qualidade nutricional, com nutrientes, é lá na frente do emagrecimento. Não é a primeira coisa que você tem que fazer. O tal do iogurte natural e do iogurte de sabor. A maioria das mulheres que quer emagrecer, do nada, vai tentar tomar o iogurte natural. E não gosta, acha ruim, não tem gosto, não dá prazer comer aquilo ali. Aí o que faz? Não come. Ou come, passando raiva, passando ódio, não querendo comer aquilo, e depois desconta num doce, porque sentiu falta do docinho no iogurte. Então isso é sofrer. Esse pulo de um iogurte normal para um iogurte natural, ele precisa acontecer naturalmente, por desejo de fazer isso. Não porque a regra diz que tem que ser o natural para emagrecer. E se você faz isso de uma hora para outra, você não vai manter, porque aquilo ali vai ser ruim. Então não tem que se preocupar com isso no começo. Tem que se preocupar em, primeiro, saber consumir um lanche da tarde, por exemplo, ou em qualquer momento, um iogurte saborizado, sem se descontrolar. É conseguir escolher uma forma de agir em relação à comida que seja saudável. Porque mesmo que você vá comer frutas, se você come 4, 5 frutas, esse padrão não é saudável. O padrão de precisar comer muito que não é legal. Isso é descontrole. E se a gente se descontrola na fruta, a gente se descontrola na pizza também. A gente se descontrola em tudo, porque isso é nosso, isso é da gente. Então por isso que a gente sofre e não tem resultado. Porque a gente tenta começar numa fase errada.